Fala aí, galera do sexto ano do Ensino Fundamental da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e nós vamos falar agora sobre as paisagens naturais, os aspectos naturais do Brasil e do mundo. Vamos entender um pouquinho sobre climatologia, sobre vegetação e sobre aspectos que são muito importantes para a gente reconhecer no nosso dia a dia. Primeira coisa quando a gente fala de aspectos naturais é sobre a dinâmica climática de um país. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual é o clima do Brasil? Vocês já responderam aí certamente que o clima do Brasil é tropical. Mas por que o Brasil é tropical? Como é que a gente explica isso? Ah, Roberto, porque tem sol o ano todo. Aí o Brasil é tropical. Bom, eu tenho uma explicação mais completa para vocês. Primeiro é pelo seguinte: o Brasil é um país tropical por quê? Porque nós estamos na grande parte do nosso território na zona tropical, a zona que recebe maior radiação solar. Então, todo mundo que está nessa zona tropical é um país tropical. Não. Na verdade, o Brasil é porque nós temos altitudes bem baixas. Então, o nosso clima aqui é um clima tropical, fora outros agentes que atuam sobre o nosso território. Como eu falei assim, em grande parte, é porque tem um pedacinho do Brasil que não está nessa zona, que é o sul do Brasil. Lá, a área é uma área temperada, então não recebe tanta radiação solar assim. Essa tropicalidade brasileira, ela tem a ver não só com a localização, é óbvio, mas, claro, com todos os fatores e elementos climáticos que atuam aqui no território. Vou dar um exemplo para vocês: a gente tem muitas chuvas aqui. Em algumas regiões chove muito mais que outras. Por exemplo, na Amazônia chove muito mais do que na região sudeste. Como existem regiões que quase não chove. Vocês já ouviram falar sobre o sertão nordestino. Na verdade, vocês sempre ouvem falar que o sertão é seco. Não, galera. O sertão é um semi-seco, é um semiárido, é um tropical semiárido. Lá chove uma parte do ano e uma outra parte do ano é seca. Clima normal, muita gente acha que tudo sempre foi seco pra caramba, as pessoas passam problemas. Os problemas são outros naquela região. Como também tem o clima tropical do centro-oeste, que quase não chove, chove principalmente no verão, o clima nosso, litorâneo, ou seja, tropical no Brasil a gente tem à vontade. Se vocês perceberam, eu falei de alguns climas diferentes. Eu falei do clima equatorial, que chove muito, lá na Amazônia. Falei do clima tropical semiárido no nordeste do Brasil, um semiárido, que quase não chove. Falei do clima do centro-oeste, que é um clima típico, chove no verão e seca no inverno. E falei do nosso clima aqui no litoral, que é um clima úmido, chuvoso, mas é um tropical que influencia muito a relação do mar com o continente. E para finalizar, só falta mais um clima. Lembra que eu falei do subtropical? Sim, o nome mesmo é subtropical. Temperaturas um pouco mais baixas, com inverno até um pouco rigoroso. Galera, muito clima para o Brasil. E aí, para vocês, é claro, é só a gente entender essa dinâmica. Quando a gente fala de clima, as pessoas associam o clima ao quê? Ao calor, ao frio. Mas ninguém associa o clima à influência também no processo de formação dos vegetais. Porque também é muito importante a gente analisar isso. Ou você acha que a vegetação não é o espelho do clima? Sim, é claro que é. Lembra que eu falei que o Brasil é um país tropical? Sim. Com um país tropical, com chuva, você acha que qual tipo de vegetação deve apresentar o Brasil? Eu falei de 5 climas, não falei? Então a vegetação também é muito diversa. E é muito importante a gente entender essa diversidade da vegetação, porque é essa diversidade que vai dar riqueza para ela. Então, locais onde chove bastante, eu também tenho árvores de grande porte. Locais que quase não chove, por exemplo, locais como o próprio sertão nordestino, quase você não tem folhas. Você tem os cactos, certamente vocês conhecem. Como no sertão, a gente falou isso agora, no semiárido, por exemplo, que é essa região que quase não chove, você tem galhos retorcidos, troncos mais duros, ou seja, é o típico mesmo dessa região com falta de chuvas. No Cerrado brasileiro, a vegetação é mais rasteira, chove pouco, e aqui, no Rio de Janeiro, você tem árvores de grande porte, a Mata Atlântica, ou seja, uma vegetação extremamente exuberante. Assim como no sul do Brasil, já que essa Mata Atlântica vai até lá ao sul, para você ver como é que ela é rica.
Então, tudo isso está relacionado com o clima, ou seja, clima e vegetação caminham lado a lado, juntinho. Se chove bastante, se é calor, eu tenho uma vegetação. Se não chove, eu tenho uma outra. Então, é mais ou menos dessa forma que acontece. Como eu falei de vegetação, eu esqueci até de falar sobre que tipo de vegetação a gente tem. Quais são os nomes das vegetações. É óbvio, galera, que isso não é tão importante, não. Você vai conhecer algumas, mas imagina decorar todas as vegetações do Brasil. É difícil, né? Mas, calma, eu vou falar algumas que são importantes. Eu falei da Mata Atlântica, falei da Floresta Amazônica, falei da Caatinga, falei do Cerrado. Vou falar agora do sul do Brasil, onde você tem pampas, a mata de araucária, que é a floresta acicofoliada, uma floresta com folhas pontiagudas. Ou seja, eu tenho uma diversidade muito grande. Eu tenho o Pantanal, eu tenho a Mata dos Cocais. Olha só a quantidade de vegetação que a gente tem no Brasil. Mas a vegetação é importante, o clima é importante, mas a gente também tem que falar de outros agentes naturais. O relevo. Sabe qual é o relevo brasileiro? Não, Roberto. Bom, primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês é que esse relevo é um relevo baixo. Baixo mesmo. Nós não temos grandes cadeias montanhosas. Você já viu falando de grandes cadeias montanhosas no Brasil? Não. O predomínio do nosso relevo é o planalto. Nós temos planaltos, planícies e depressões. Depressões relativas, tá, galera? Não tem nada aqui no Brasil abaixo do nível do mar. Mas essas são as formas de relevo. A gente tem que saber também todas as formas de relevo, os nomes, etc. Não, a gente também não. A gente só tem que conhecer que existe esse tipo de relevo. A gente falou sobre clima, a gente falou sobre vegetação, falamos sobre o relevo. Tudo isso influencia principalmente nas atividades econômicas do país. É claro que essa atividade econômica está relacionada ou à agricultura ou à indústria. O modelo, por exemplo, agroexportador brasileiro, ele é fundamental para a gente entender o que a gente tem no nosso território. Lembra que eu falei dos climas diferentes? No Brasil se planta tudo. Por quê? Porque nós temos climas diferentes e os nossos solos também são até ricos. Entretanto, a tecnologia hoje está fazendo com que a gente tenha muito mais potencial de exportação e plantio. O nosso modelo agroexportador hoje é um modelo que atinge o mundo todo. É muito importante você entender que essa dinâmica natural faz com que a nossa atividade econômica também se desenvolva. É óbvio, né, galera? A gente tem um clima adequado, um solo adequado, precisa mais de quê? A gente produz tudo no Brasil. Mas o engraçado é que o nosso principal produto não está na nossa mesa, é a soja. Ninguém aqui come soja todo dia, come? Claro que não. Mas esse é o produto que mais vale no mercado externo. Essa é a dinâmica do Brasil na questão econômica. A agricultura é importante, mas você sabia que o Brasil, além de ser um país agroexportador, é um país urbano industrial? Nós somos industriais, sim. Apesar da gente falar muito da agricultura, mostrar que a agricultura é muito importante, a industrialização brasileira é determinante para o nosso desenvolvimento também. Nós nos tornamos industriais lá no século XIX para o século XX. Daí em diante, nós passamos a ser um país urbano também. Infelizmente, é claro, os impactos sobre o meio ambiente se tornaram gravíssimos a partir daí. Por quê? Porque as indústrias começam a poluir um pouco mais, as cidades começam a crescer e desmatar as áreas florestais. Mesmo assim, o processo que a gente vive hoje, no contexto econômico, é importantíssimo para a gente entender que a dinâmica do Brasil em termos econômico, socioeconômico, político, ela vai em acordo com a dinâmica natural. A gente caminha lado a lado. Se a gente degrada o ambiente, a gente tem um cenário muito desfavorável para o nosso dia a dia. Por quê? Porque talvez aquele produto que a gente utiliza para a agricultura ou para confecção de determinadas matérias-primas, etc., falte no futuro. Como eu falei, o Brasil é um país urbano industrial. As cidades, principalmente Rio e São Paulo, cresceram demasiadamente com essa mecanização do campo. Muitos saíram do campo, vieram para a cidade e passaram a achar a cidade como um grande potencial de emprego. Isso aconteceu em determinado momento, mas hoje o que a gente observa, numa forma geral, é o desemprego, né? São os problemas sociais, é a urbanização descontrolada, é a desigualdade de uma forma geral. Isso é uma característica também desse crescimento desordenado.
e de um processo de industrialização tardio. Esses são os grandes problemas dos centros urbanos, do processo de urbanização acelerado que nós tivemos nos últimos anos. Bem, galera, assunto de grande importância. Claro, não percam os próximos vídeos, que vai ajudar vocês certamente no estudo, na escolha de vocês, principalmente nessa parte, que é uma parte conceitual muito importante.